Glória a Deus. João, capítulo 12, versículo 24. Deixa o marcador e abre em Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Amém? João 12, 24. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, obrigado. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem se tornou alma vivente. Pode se assentar. Aleluia. Interessante que em Gênesis 12, 24, a palavra associada à terra, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. É a mesma palavra usada em Gênesis 2, 7. Pó. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. A palavra que define ser humano, que define pó da terra, que define terra, a palavra originária que descreve todas essas coisas, é a mesma palavra que descreve e define humildade. É o termo que ele advém das línguas primórdias, e no hebraico ele é humos. Isso significa algo que é vazio de si mesmo. Pó da terra, ser humano, é vazio de si mesmo. Por que a palavra de Deus descreve assim? Porque a força que mantém o planeta firme, que mantém o planeta em processo, não é a força do planeta, mas é uma força que vem de fora do planeta para o planeta. Por isso que a Bíblia chama terra de humo, vazio de si mesmo. E quando nós estudamos a ciência, os termos biológicos, os termos científicos, todos os caminhos de estudo, sejam eles da biologia, seja ele da física, seja ele da química, seja de qualquer ciência, nenhum vai achar uma resposta. O que sustenta o globo terrestre no espaço? Nenhum vai achar essa resposta. O que mantém o planeta firme? O que faz com que as águas do oceano não extrapolem para fora dos limites do planeta e entrem nas regiões galáxias? Tudo bem, a Terra gira rápido, são argumentos que a ciência tem, mas todos eles evasivos. Quando você vai procurar, você se depara com um resultado. Tem que existir uma força maior que a força do planeta. Tem que existir uma força maior que a força cósmica. Tem que existir uma força maior que a força científica. E qual é essa força? Qual é essa força, querido? Qual é essa força, querido? A força de Deus! E é a mesma força que mantém você vivo. É a força de Deus. E a Bíblia categoricamente diz: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego da vida, e ele se tornou alma vivente. Você sem Deus é um elemento, é um corpo que os seus semelhantes teriam nojo de você. Porque quando nós morremos, poucas horas depois,
nós estamos cheirando mal. Hoje, com os recursos da tecnologia, com o formol, com tantos elementos químicos, nós conseguimos manter um corpo ali 72 horas, ainda dá para fazer um velório, né? É ou não é? Passa disso. Melhor formal que tenha, passa disso. Você aguenta ficar perto? E o que é que mantém a mim e a você vivo? A força de Deus. A colônia de bactérias que está em você agora, ela só não te destrói, porque existe uma força que vem de fora de você que a segura. E quando essa força é tirada, a colônia de bactérias te come. Humor, vazio de si mesmo. Pó da terra, ser humano, tudo a mesma raiz. Por quê? Deus é o governador da vida, Deus é o dono da vida, Deus é o doador da vida, Deus é o centro da vida e de todas as coisas. Você pode aplaudir a Ele? Aleluia! Esse lugar é dele. Essa glória é dele. E uma coisa que eu não entendo no ser humano é como ele consegue achar que a sua força vem de si mesmo. E quando eu falo ser humano, eu me incluo também. Porque às vezes parece que a gente fala o ser humano e a gente está fora, né? Mas eu não sou um extraterrestre, eu sou um ser humano. É impressionante a capacidade que a gente tem de achar que nós podemos alguma coisa. É impressionante a capacidade que nós temos de nos afastar da nossa essência. Humildade. Vazio de si mesmo. Esses lindos olhos que você tem, essa capacidade de ir e vir, essa inteligência, isso tudo é Deus em você. Tudo foi Deus que te deu. E se você tem que se gloriar em alguma coisa, glorie-se no Deus que te deu tudo isso. E quando você passar a se gloriar no Deus que te deu todas as coisas, a primeira coisa que você vai fazer é deixar de se gloriar em si mesmo e dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Leão da tribo de Judá. Aquele que pode todas as coisas. Aquele que é o dono da vida, do mundo, do universo e de todos os poderes. E Deus nos colocou vivendo no mundo coletivo para que nós possamos entender o processo de dar a glória para Ele. Quando você olha o seu irmão, enxergando nele a mesma glória que você enxerga em você, você para de querer ser o dono do mundo. Você para de querer ser a bola da vez. Você para de querer ser o melhor, o que tem todas as respostas, o mais belo e o mais poderoso. Você fecha na sua vida todas as portas para Satanás. Porque a essência de Satanás foi essa: querer ser o cara. Querer ser o dono de todas as respostas. Essa é a raiz do problema. Pecado. Porque alguém quis ter o que não era seu, se tornar um ladrão. E quando você anda por esse caminho, quando você segue essa rota, você abandona a essência de Deus para a sua vida. Eu abandono a essência de Deus para a minha vida. E vivendo assim, nós deixamos de ser humildes e nós nos tornamos soberbos e arrogantes. E tiramos de nós a capacidade de morrer para nós mesmos. E tornamos um grão que caindo na terra não morre e fica sozinho. Quem não tem a humildade de Deus no seu coração, quem não reconhece a glória de Deus no seu próximo como em si mesmo, nunca terá o amor verdadeiro na sua vida. Nunca gerará frutos dignos da glória, do arrependimento, do poder e da manifestação da glória de Deus. Será uma semente improdutiva.
independente do título que tenha, seja ele econômico, acadêmico, eclesiástico, em qualquer área da sua vida. Se você não morrer para si mesmo, você fica sozinho, embrutecido, enrugado, improdutivo, desnecessário para o reino de Deus. Mas quando eu tenho a capacidade para morrer para mim mesmo, eu começo a descobrir que de mim brota uma vida que eu não tenho participação nenhuma nela. E aí, eu posso chegar até mesmo para os mortos e declarar vida, e aqueles mortos passarem a viver. Porque não sou eu, é a glória de Deus que está em mim. Quem quer essa glória na sua vida, diga: eu quero a glória de Deus na minha vida. Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Filipenses capítulo 2, versículo 1 ao versículo 4. Portanto, se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmos. Não olhe cada um somente para o que é seu, mas cada qual para o que é dos outros. O apóstolo Paulo está orientando os irmãos de Filipenses a voltarem para a sua essência, que é a essência da humildade. Que é voltarem para a sua essência, reconhecer em Deus a sua glória. Quando nós reconhecemos em Deus a glória dele, nós reconhecemos a glória dele na vida do nosso irmão. E aí nós morremos para nós mesmos. E só assim podemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Quando nós agimos assim, e eu quero dizer que até aqueles que agem assim sem o entendimento espiritual disso, eles conseguem alcançar resultados maravilhosos na sua vida. Sabe por quê? Sabe o que eu e você, ser humano, mais queremos na nossa existência? É sermos amados, é sermos reconhecidos, e é que se importem com as nossas importâncias. Quando você se importa com o outro, quando você se interessa pelo outro, aquele outro vai se interessar por você. O nosso problema é que nós andamos na contramão disso. Nós abandonamos a humildade, e quando nós abandonamos a humildade, nós abandonamos a nossa própria essência. E eu não estou falando de uma humildade hipócrita. Eu vou vestir uma roupa feia, eu não vou arrumar meu cabelo, eu não vou passar uma maquiagem, eu vou comprar o pior carro que tiver, para que todos vejam que eu sou humilde. E aí você faz o recorte no texto: eu me orgulho da minha humildade. Já viu esse tipo de coisa? A humildade soberba. Isso é mentira. E mentira está associada a Satanás. Tem muita gente que tem uma fachada, ó céus, ó terra, ó vida, e por dentro tem o coração tão soberbo quanto o pior soberbo que você conhece. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma humildade verdadeira. Eu estou falando da capacidade de olhar para o outro e se importar com ele. Eu estou falando com a capacidade de colocar o motivo da sua vida nos motivos da outra pessoa. E quando você começa a viver assim, não existe outro caminho para a sua vida, a não ser um caminho de milagres, um caminho de bênção, um caminho de cura, um caminho de restauração, um caminho de bênção, um caminho de presença de Deus. Existia um homem na Primeira Guerra Mundial que se chamava Schindler.
E esse homem, ele era um alemão. Ele não era cristão. Mas ele participou daquele genocídio que aquele louco desvairado do Hitler estava fazendo com os judeus. E aquele homem começou a comprar seres humanos. E aquele homem fez uma lista. E existe um filme maravilhoso, impressionante, chamado A Lista de Schindler. E aquele homem começou a vender os seus bens para comprar pessoas. E aquele homem começou a desfazer do seu material para adquirir pessoas. Sabe por que ele fez tudo isso? Sem uma confissão religiosa? Porque a revelação do Espírito Santo, na essência do ser humano, é superior à confissão religiosa. Eu não preciso ser religioso para amar. Se eu amar, eu só vou chegar em um lugar: Jesus Cristo. Pode aplaudir o Senhor. Se eu amar e abrir mão de algo que é meu em prol do outro, eu só posso chegar em Jesus Cristo. Se tem uma pessoa que ama, que está lá no Espiritismo, eu te garanto que ele não consegue ficar lá muito tempo. Isso não é retórica e nem apologética religiosa. Porque Jesus Cristo se revela através da Escritura. E aquele que cumpre o princípio da Escritura, mesmo sem entender o que está fazendo, o princípio o atrai. O princípio o atrai. O princípio o atrai. E o princípio o centraliza em Cristo. Graças a Deus porque você está na igreja evangélica. Você já queimou muita etapa de sofrimento na sua vida. Continue assim. Mas eu te garanto, independente de onde está, se tem uma pessoa que tem amor no coração, ainda que esteja agora num bar tomando um copo de cerveja, ele não vai ficar lá. Porque o Espírito Santo vai trazê-lo para junto do Pai. O processo espiritual é maravilhoso. E aquele homem fez aquela lista e comprou 1.100 pessoas. E existe uma cena no filme, que é um filme verídico. No final do filme, ele está com muitas pessoas. E ele parece que desenvolve uma neurose, uma psicose, uma coisa assim. E ele começa a fazer as contas e falar: esse relógio, se eu tivesse vendido, eu tinha comprado mais uma pessoa. E chega um judeu para ele e fala: Schindler, olha para essas pessoas aqui. 1.100 almas que foram poupadas da morte, porque você resolveu amar. Um homem que não tinha genealogia hebraica, um homem que não tinha confissão religiosa, um homem que amou. E que eu tenho certeza, não findou seus dias na terra sem conhecer o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e ter uma oportunidade de se render para morar no céu. O nosso problema é que atrás dos moldes e das fórmulas, nós escondemos um coração soberbo e arrogante. E Jesus não quer isso de nós. Se há algum afeto entranhável, se há consideração, volta lá no versículo 1 para mim, por favor. Se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação em amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humos. E a essência textual desse período de texto, Paulo está dizendo literalmente isso. Mas com a essência da sua existência. A essência do ser humano é ser vazio de si mesmo e dar a glória para Deus. E quando você começar a praticar isso, a sua vida dentro da sua casa vai melhorar. Sabe por que os casais brigam? Porque cada um se importa com o que quer. Só por isso. Sabe por que irmãos dentro de casa brigam? Porque cada um importa com o que quer. Eu quero melhor, eu quero o maior bife. E se põe naquele núcleo do que eu quero.
E por isso, mata e morre. Sabe por que existem guerras? Porque cada um se importa com o que quer. A solução para a humanidade é voltar para a sua essência, esvaziar-se de si mesmo. E quando o ser humano tiver a capacidade de olhar para o outro e se importar com ele, a sua vida vai mudar. E o mundo será atraído a você. Não porque você é lindo, maravilhoso, tem a melhor retórica, sabe falar várias línguas, tem os melhores diplomas. Não! Porque você vai se importar com o seu semelhante. E nada vai fazer por vanglória, por soberba, mas vai considerar os outros superiores a você. Porque se tem Deus aqui, tem Deus aí também. Se tem alguma coisa aqui, tem aí também, porque o mesmo Deus que pousa em mim, pousa em você, pousa em todas as pessoas que estão nessas ruas, nas prostitutas, nos homossexuais, nos viciados em drogas, nos homens de milícia, pousa em todo ser humano. Eles só precisam descobrir. E quem vai falar para eles? E quem vai chorar por eles? E quem vai se importar com eles? Por que você veio a esse culto? Para receber uma bênção de Deus? A sua motivação está errada. A sua motivação em vir a esse culto deve ser para que eu seja uma bênção de Deus. Você começar a se preocupar com o seu próximo, quando você começar a voltar para a sua essência, nada fazer por soberba, por arrogância, por vaidade, mas com entranháveis afetos e compaixão, você vai se surpreender com algo. Você vai orar muito pelos outros e nada por você. Porque as suas pautas, antes que você peça, Ele já terá te respondido. Os milagres vão seguir a você. Importe-se com o que é importante para o outro. Valorize o que o outro tem de bom. Nós somos especialistas, profissionais em criticar. Nós somos especialistas em desmotivar as pessoas. Quando uma pessoa te fecha no trânsito, você pode até não falar, mas a primeira coisa que passa na sua cabeça, não sabe dirigir? Será que não estava desviando do buraco? Será que uma criança não entrou na rua e precisou dar um golpe no volante e infelizmente aproximou do seu carro? Será que você já parou para pensar que pode ter sido diferente do que você acha no seu núcleo de poder, que o outro está errado? Quando nós começarmos a exercitar essas atitudes mínimas e básicas na nossa vida, nós vamos ver chuvas de poder do Espírito Santo caindo sobre nossa vida. Você vai se surpreender quando antes de chamar o seu filho de incapaz, de incompetente, de burro, de menino, você não sabe fazer, quando ele fizer aquela atrapalhada, você procurar o que tem de bom nele. É isso que eu vou falar. E antes de detonar, abençoar. Você vai ver seu filho superando limites da vida. Nós somos tão soberbos e arrogantes que até as pessoas que nós dizemos que amamos, nós tratamos com os ferros da soberba. Pais, mães, irmãos, filhos, maridos, esposas. Dizemos que amamos, mas no momento da adrenalina, da tensão, do estresse, nós abrimos a nossa boca, que tem uma língua que mais parece um chicote com ponta de osso, e falamos palavras que podem matar seres humanos. Tinha um faxineiro em um grande magazine, que ele, tipo Carrefour, Walmart, ele limpava muito mal os escritórios. E a galera do escritório metia o pau naquele cara. E deixavam cair ponta de lápis, cinza de cigarro, papel no chão, para falar para a gerente que ele era um péssimo faxineiro, para a gerente mandá-lo embora. E aquela gerente era uma mulher que tinha a essência do amor no coração dela. E os funcionários buzinando no ouvido dela, e ela já chateada com aquela sujeira, mulher, né, perfeccionista na limpeza. Mas ela pensou, será que tem alguma coisa de boa no seu Antônio?
E ela começou a andar atrás do seu Antônio, escondida. E ela descobriu que o seu Antônio limpava muito bem os banheiros da loja. E ela começou de propósito, no horário que ele acabava de fazer a limpeza, ele limpava o masculino e o feminino, tinha a hora de fechar os banheiros para fazer a limpeza. Ela começou de propósito a ir no banheiro na hora que ele acabara de limpar o banheiro. E ela entrava no banheiro e elogiava o seu Antônio. Seu Antônio, que banheiro cheiroso. Seu Antônio, o chão desse banheiro está tão limpo que dá até para comer aqui no chão. Seu Antônio foi ficando feliz. Mas ele continuava limpando mal o escritório. Depois de 20 dias ela fazendo isso, ela chegou um dia no escritório. E o escritório parecia que fora a Dona Maria, a faxineira do outro setor, que limpava muito bem o escritório, que tinha passado por lá. E ela dizendo que, sem perceber, ela falou: Dona Maria passou por aqui? Seu Antônio vinha com a vassoura falando: que é isso, chefe? Com tantos elogios para o meu banheiro, eu tenho que deixar esse escritório mais lindo do que a senhora já viu. Ele não foi criticado no seu erro, ele foi elogiado no que ele fazia de bom. Todos nós temos algo de bom. Você precisa descobrir o que tem de bom na humanidade. Isso é cristianismo! Poucas palavras e muito amor! Aleluia! 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 Ele escolheu ver o que tem de bom em você. Ele escolheu ver a sua parte boa. Ele escolheu se esquecer dos seus pecados. Ele escolheu isso. Ele decidiu isso. Olhar o que tem de bom em você. Por isso que quando nós vemos algumas pessoas restauradas e transformadas e conhecemos o passado daquela pessoa, nós entramos em alguns conflitos. Mas ele era assim. E hoje está falando isso aí? O era foi apagado. Jesus escolheu esquecer. E nós somos tão hipócritas, e nós somos tão falsos, e nós somos tão mentirosos, que quando nós olhamos o erro do outro, nós só olhamos porque nós fazemos questão de esquecer o nosso, mas nos lembramos do outro, né? Sabe que evangelho é esse? É o evangelho de ré. Ele anda na contramão. Escolha ver o que tem de bom nas pessoas. Isso é morte para você mesmo. Isso te faz voltar à sua essência, do pó da terra. E o que tem vivo em você chama-se Deus. E Ele escolheu viver assim. E Ele escolheu ver o bom. E Ele escolheu dar uma segunda chance. E Ele escolheu caminhar uma segunda milha. E Ele escolheu consertar, intensificando as potencialidades e abandonando as fragilidades. Comece a agir assim dentro da sua casa hoje. Comece a escolher ver o que é bom. Um dia eu estava fazendo um trabalho em Guarapari com a equipe. E nós fomos lá filmar um teaser. E nós estávamos no carro voltando na rodovia do Sol. Uma das meninas esqueceu o celular. E ela falou: eu esqueci o celular. E eu tinha um compromisso em Vitória. Estava com o tempo cronometrado para chegar em Vitória. Eu joguei o carro para o acostamento, naturalmente. E não estou contando isso porque eu seja perfeito, mas porque foi uma feliz oportunidade que Deus me deu de fazer o certo. E que Ele me deu oportunidades assim e dê para vocês oportunidades assim todos os dias. E a galera que estava, o cameraman, o outro menino: pô, mas você é tonta mesmo, pô, não sei o quê, pô, não sei o quê. Aquela murmuração dentro do carro. Eu encostei o carro e falei: para, pessoal! Deus está livrando a gente de um capotamento ali naquela curva. Tem um capeta ali para fazer esse carro capotar. Vamos voltar lá e vamos buscar o celular, porque Deus está nos dando vida. Um dos meninos falou: como que você só consegue ver o lado bom das coisas? Falei: meu amigo, você tem capeta ali? Se não tem, eu não sei. É um direito meu falar que tem para fazer o carro capotar. Quem pode falar que não tem? Então eu prefiro ver que Deus está nos livrando da morte.
Vamos voltar para buscar o celular. E aqueles 4 jovens, isso já tem 4 anos. Até hoje, eles me testemunham aquele episódio. E aquilo mudou a visão deles de vida. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, ele gera muito fruto. Eu estou diante de uma plantação frutífera. Eu estou diante de homens e mulheres que vão gerar muito fruto. E que vão decidir a partir de hoje voltar para a sua essência. Serem humildes de verdade. Eu estou diante de pessoas que são o grão de trigo que caindo na terra morre e gera muito fruto. E eternamente se alegra com os frutos que gerou, reconhecendo que essa força não vem dele. Eu estou diante de seres humanos que entendem qual é a essência do cosmos, do planeta Terra, e que sabem que a força vem de Deus. Eu estou diante de homens e mulheres que erguerão as suas mãos pelos perdidos, não para serem super-heróis da fé, mas para serem pessoas que amam de verdade, a começar de dentro de casa. Eu estou diante de homens e mulheres que serão perseguidos por milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Eu estou diante de homens e mulheres que consideram o outro superior a si mesmo. Eu estou diante da igreja poderosa de Deus. Se você concorda e recebe essa palavra, se levante e dê um forte aplauso ao Senhor!